Nós estamos voltando aqui para o Evangelho, me disseram que é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e tem 11 e 12, o egoísmo. Já é o comentário dos Espíritos, né? Do Espírito chamado Manuel, em uma psicografia de 1861, lá em Paris. E diz: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. O justo, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. E a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Ciele, Rafaela Moreira, Luzia e Rafaela. Bom, tema o egoísmo. Estão vendo aí que ele para o evangelho, nesse tema, no evangelho, amar o próximo como a si mesmo, e vem o egoísmo, ele diz que o egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, sua força e sua coragem. Ou seja, é o centro a ser combatido. Mas vem uma pergunta. Quem acha que não tem egoísmo aqui? Quem acha que tem? Então tem os que não tem, nem tem, né? Não levanta. É o seguinte, eu já falei para vocês que quando comecei a ajudar a falar nas ruas, comecei a estudar sobre os anônimos. Aí comecei a estudar sobre alcoólicos anônimos, depois fui estudar sobre narcóticos anônimos, li os livros, não li todos, são muitos livros de alcoólicos anônimos, mas os principais são Vivendo Sóbrio e o Livro Azul, de AA. No Narcóticos é o Livro Azul também. E aí eu fui descobrindo que tem mais de 400 irmandades de anônimos que tratam com uma programação de 12 passos os problemas, as adicções. Adicção quer dizer escravidão. Então, só para você imaginar, tem alcoólicos anônimos, mais conhecidos, né? Narcóticos anônimos, codependentes anônimos, que é problema com relacionamento, neuróticos anônimos, problemas com emoções,
dependentes de amor e sexo anônimos, mulheres que amam demais anônimos, fumantes compulsivos anônimos, comedores compulsivos anônimos. Então tem uma gama grande realmente de jogadores anônimos, compradores compulsivos anônimos. O AA empresta os 12 passos, que é uma programação, para todos os outros e viram que dá certo. Certo? Então, só o que muda lá nos passos, o primeiro passo é assim, por exemplo, no AA. Reconheço a minha impotência frente ao álcool e que a minha vida se tornou ingovernável. Então, se você botar lá para o DASA, dependendo de amor e sexo, vai ser reconheça a minha impotência frente ao amor e sexo e que minha vida ficou ingovernável. Se botar no CODA é relacionamento, se botar no neurótico, são emoções. Mas eu quero dizer, só para você ver, quem é que eu disse que é o guarda-chuva de todas essas irmandades? Qual é a mãe? Alcoólicos Anônimos. E eu fui ler o livro de Alcoólicos Anônimos, o que você pensa? Que A é contra o quê? Bebida. E se você entender que lá no AA, quando você lê o livro azul, que é o livro principal, que é daqueles Bill e Bob, né, os fundadores, nos anos 30, ele diz, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e nem é contra quem bebe. Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Fantástico. Então, daí você tira as outras adicções. Narcóticos Anônimos não é contra droga, nem contra quem usa droga. Quer usar? Livre-arbítrio. É seu. Agora, portanto que a propaganda do ar era assim, ó. Se o teu caso é beber, o problema é teu. Se o teu caso é parar de beber, o problema é nosso. Vem para cá. Que você vai ver os seus iguais. Mas para fazer isso, tem que ter o que o Bill chama de uma humildade absoluta com você e com Deus. A programação não pode ser feita para a família. Eu fui deixar de beber porque eu acabei com a minha família. Não, você tem que escolher por você deixar de beber. Você vai aprender a cuidar de você e isso não é egoísmo. E quando você achava que estava, entre aspas, fazendo caridade, entre aspas, vivendo a vida dos outros, entre aspas, na verdade ali era egoísmo, era codependência. Aquela que está toda hora se preocupando com a vida de todo mundo, porque está a vida do povo. Eles perceberam que ali aquela pessoa não é boazinha não, o que ela tem uma baixa autoestima, ela tem uma carência, o ego dela, o egoísmo é tão grande que para se proteger ela fica querendo dar uma capa de pessoa boa, legal. Eu vou beber por quê? Porque todo mundo bebe, aí eu consigo me entrosar melhor, quer ser legal. Né? Então, quando você começa a estudar os anônimos, é muito interessante. Por que ele consegue se aplicar a mais de 400 tipos de adicção? Porque o centro não é nenhuma adicção dessa. A partilha vai ser sobre a adicção. O problema é egoísmo. Aí chega no espiritismo, o problema central das pessoas é o egoísmo. É a pessoa que não faz nada para ajudar ninguém, por quê? Porque ela não pode abrir mão de nada dela. Ou a pessoa que fica fazendo tudo por todo mundo para querer mostrar para os outros que ela é boa. Sepulcro caiado, não é boa. Nem Jesus era bom, ele disse, bom mestre, ele disse, bom é Deus. Então ele não estava ali para mostrar para os outros que ele era bom. Ele estava fazendo o que ele nasceu para fazer e faz. Como uma flor. Como diz o Osho, né? Uma flor nasce e chega o momento dela desabrochar, ela desabrocha, doa a beleza dela, solta o aroma dela. Quem quiser estar lá para ver, aproveite. Se a abelha chega lá para aproveitar, que aproveite. Se não se aproveitar também, ela não vai deixar de fazer o que ela veio para fazer. Ela se cuida e faz o papel dela, não porque quer que outra flor ache que ela é boa. Não porque ela quer que você ache que ela é bonita. Não porque você ela quer que você ache ela cheirosa. Não, ela é o que ela é. E ela faz o que ela tem que fazer. E se cuida.
para ser melhor do que ela mesma a cada dia, sem querer ser melhor do que nenhuma outra. Porque ela fazendo a parte dela, tanto é bom para ela quanto é bom para o conjunto. Então, quando você vai ver as adicções, muitas vezes é isso, baixa a autoestima. Por quê? Porque a pessoa, como dizia aquele texto do Victor Hugo, né? Ou Victor Hugo, não é porque uma pessoa não te ama do jeito que você quer que ela te ame, que ela não te ame com tudo que ela pode. O problema é que se você é muito egoísta, nunca basta. Dizem que a medida do ter não chega, não enche. Porque você não queria ter. Você tem uma adicção, uma escravidão, a aprovação pelos outros. Não basta a sua mãe lhe amar, seu pai lhe amar, seu filho lhe amar, seu companheiro lhe amar. Você tem que ficar olhando, olha o Daza, querendo conquistar sempre novas pessoas. Na hora que aquele que você está, ou aquela que você está, você sente que está conquistado, você tem que conquistar outro, porque a tua carência é assim, sabe? Você quer que todo mundo lhe olhe e diga, ele é um gato, é gostoso, bonito, inteligente. E o problema é que nem todo mundo vai achar isso. Um acha, outro mais ou menos, para outro é indiferente e outro vai achar o contrário. Então, quando você fica totalmente carente dessa aprovação dos outros, você está fugindo de você e, consequentemente, não está servindo a Deus. Você está servindo a quem? Aos outros. E aos outros, é porque você é bom? Não, é a sua carência. No fundo, você está querendo servir a você. Você se alimenta da aprovação dos outros. Você fala e quer que os outros batam palma. Você fala e quer que todo mundo confirme e disse ok, legal, sabe? Você quer chegar e arrasar e chamar atenção, entende? Quando não chama, você se arrasa. Aí você se rasga de fazer coisas para querer se sentir amado, aprovado, querido. Aí é um ciclo louco. Você não tem foco para nada. É aquilo, ó, só o que vai para a boca é o que sai do coração. Rapaz, se você não se ama, como é que você vai poder se deixar amar e principalmente amar alguém? Por que que o alcoólatra, quando ele está sob o efeito da bebida, para tudo ele tanto faz? Eu deixo, né? Assim, quem já viu o estilo? Eu deixo também não. A fila anda. Né? E nasci nu e hoje eu estou vestido. Esse tipo é a resposta de adicto. Mas é porque aquela resposta não é verdadeira. Por que é que ele diz que não quer e na hora que se embebeda o telefone bate e liga para a pessoa? Porque na hora que ele não é aceito como ele queria, ele bufo vai para quem ele acha que dá certo. Aí cai no Gabriel Pensador, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma hora que ele liga para todo mundo está ocupado. Aí ele se arrasa. Então isso é um ciclo doentio que nós precisamos ter uma honestidade absoluta conosco e com Deus. Começarmos um processo de mudança de hábito para termos a humildade de dar o primeiro passo, que é reconhecermos a nossa impotência frente às nossas emoções, frente aos nossos relacionamentos. Entender que nós temos que nos amar para que a gente possa amar e se deixar ser amado. Renato, mas isso é só com negócio de sexo. Não. Quanta mãe não faz isso com o filho? Manipula. Um dos padrões de codependência, manipulação. Ai, mas eu fiz isso, passa na cara. Às vezes ela nem quer que ele faça aquilo, mas ela passa na cara porque ela quer sentir naquele olhar para ela que ele deve alguma coisa a ela e que ali ela foi boa. Ela quer se sentir amada. Mas por que ela quer se sentir amada? Será que é porque ela se ama ou será que é porque ela não se ama? Tem lógica? Eu vi no Diário do Nordeste, essa semana,
uma reportagem que nasceu mais um filho de uma influencer digital aqui do Ceará que chama K. Lá no Instagram, acho que é KAH. Ela tem uma doença raríssima de pele. Aqui ela já mostra assim, não tem mais o lábio, já está mostrando só os dentes. Aqui ela usa uma faixa que acho que é porque não mostra mais. E a pele dela é como se fosse toda assim, queimada, sabe? E os filhos dela até agora estão normais. E ela casou com um rapaz normal e ela criou um canal digital porque ela queria arranjar dinheiro para construir a casa dela. Parece que ela já tem 3 filhos. Eu fui dar uma olhada lá. E é interessante, tem um vídeo dela falando que você tem que se amar, se gostar. E você vê como a gente está naquela da imagem padrão para agradar a quem? Os outros. E ela está mostrando na imagem dela que é possível arranjar alguém, ter uma família. Você só vai entender mais ou menos o que eu estou dizendo se você entrar no perfil dela e se imaginar na pele dela. Porque dizem que Deus só dá a cada um faz do que ele pode carregar. Aí você pensa no que você está reclamando, na carência que você tem, que gera esse ciclo de egoísmo, aí você imagina se você tivesse nascido com aquele problema ali. Que fisicamente, a nível de outros órgãos, talvez esteja tudo beleza. O problema é só a imagem, é a pele. Quantos aqui no homens, por exemplo, vou nem falar mulheres, né? Não se incomodam quando o cabelo começa a ficar branco. Né? Começa a aparecer as rugas. Ah, é ruim e tal. Não estou dizendo que é ruim ou bom. Isso aqui é um livre arbítrio. Mas para você escolher, primeiro você tem que entender. Você tem que ser honesto e sincero com você para saber por que é que você está fazendo determinado movimento. Porque talvez aí esteja a resposta. Ah, é porque eu sou tão bonita, sou tão linda, sou tão legal, sou quente, sou não sei o que, e meus relacionamentos não dão certo. É porque talvez a resposta não esteja fora. Por que eu não sou amada? Por que eu não sou amado? A primeira pergunta. Você se ama? Você se respeita? Você se dá valor? E isso não é egoísmo. Engraçado, entende? Amar ao próximo como? Assim mesmo. Mas se você não se ama, como é que você pode amar ninguém? Não pode. Quanta gente, que é o que eu digo, quanta gente não... posso botar tatuagem, posso pintar o cabelo, posso não sei, pode fazer tudo. A pergunta é, por que você está fazendo? E talvez você tenha uma resposta que a maioria das pessoas faz porque quer ficar igual para participar de quê? De um determinado grupo, porque quer ser aceito, porque quer se sentir aprovado e amado. Por isso que quando eu vejo, às vezes, em algumas igrejas evangélicas, o discurso da questão de gênero, eu não vou dizer, eles são homofóbicos, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu sei que no meio de todas as coisas existe essa questão muito grande da pessoa que não se ama ficar querendo desafios para se sentir aprovado pelo mundo externo. E na hora que vai aprovado, aquilo ali perde o sentido. É como você ficar doidinho para comprar um carro, compra o carro, depois que compra, não era aquilo tudo. Por quê? Porque talvez o teu negócio não era o carro, o teu negócio era mostrar para os outros que você tem um carro. Ou você tem aquele carro, daquele ano, daquela cor, daquela marca. Ou, não existe, pessoas que estão comprando carros de milhões de dólares, que tem uma estrutura muito baixa, que não dá para correr nas pistas, por exemplo, aqui de Fortaleza, não dá quase para andar, e a pessoa compra um carro que faz, 300 quilômetros numa pista que ela só pode botar 40. Por quê? Está errado comprar? Não. Quem vai dizer se está certo ou errado? É a pessoa. Mas onde é que ela vai tirar a medida? No egoísmo. Se ela está fazendo aquilo
se ela precisa daquilo, ou se ela está fazendo aquilo ali para agradar, no sentido de não que ela seja a Gabriela, nascer assim, viver assim, não, no sentido dela estar necessitando ser aprovada pelos outros. Para ela, sempre o jardim do vizinho é mais verde, velho. Só presta a casa dos outros, a roupa dos outros, a cara dos outros, os beijos dos outros, o cabelo dos outros, a joia dos outros, a cor dos outros, o carro dos outros. Que é isso? O namorado dos outros. Porque dentro é um senso tão grande de se auto-afirmar. Aí você vai atrás, às vezes, se você tem medo de parar e meditar e chegar num ponto desse, porque às vezes você vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu tenho 40 anos, 30 anos, 20 anos, 60 anos, 70 anos, aí você para e fica olhando o que é que da vida você fez, que era seu. O que é que você está fazendo que é para você, para cumprir o seu papel, como eu falei da flor, que você é linda, valiosa, nasceu com o papel certo, em cada momento da sua vida, no lugar que você está, era para, na hora certa, desabrochar, na hora certa, de lançar sua beleza no mundo, na hora certa, soltar o seu aroma, na hora certa, se fechar, independentemente de se alguém ia ver ou não, mas aí quando se você para, às vezes você entra em choque, porque você vê que até então você só está vivendo a vida dos outros e achando que isso é ser bom. Achando que isso é ser humilde, achando que isso não é ser egoísta, quando na verdade você está procurando ser validado, talvez por uma infância de invalidações, aí você quer ser validado. Danilo. Então, Lucas, dentro do processo, Alto, Sumara e Fátima Rosário. humano, como espíritos, é fundamental que nós olhemos para nós mesmos, nós nos acolhamos, para que nós possamos nos amar, para que a gente possa amar. Diga. Falar das pessoas que são perfeitas, né? E Falar das pessoas que o quê? São assim, perfeitas. Né? Fisicamente, aparentemente. E que elas se desconstroem, né? Colocando olho preto, colocando chifres, né? Coisas que ficam meio assustadoras. E essas pessoas? Na minha leitura, na minha leitura é a mesma coisa, por exemplo, de eu chegar e, sei lá, alguém que pinta o cabelo. Por quê? Nada contra, mas a pessoa vai ter que dizer por que ela fez isso. Por isso que eu falo, aqui é a reforma íntima. Você tem que se consultar. Por que você pinta o cabelo? Por que, sei lá, alguém que está ficando com cabelo branco pensa em pintar? Eu já pensei, hoje cada dia eu tomo uma decisão que não. Talvez algumas pessoas, eu não posso falar por todos, porque tem uma gama de coisas, mas muitas pessoas às vezes vão fazer isso pelo mesmo motivo, como eu disse, de uma pessoa que simplesmente pinta o cabelo, para ser achada mais bonita. Não é nem para se achar mais bonita, é para ser achada mais bonita. Pode ser, para ser aceita. Você diz, mas uma cara de caveira, mas naquele grupo, talvez todo mundo use caveira. Não é isso não? Ou não aumenta? Agora está na moda tatuagem, não está? Nunca teve como agora, verdade ou mentira? Você vê mais ou menos gente com tatuagem? Agora mais, claro. Antigamente era raro você encontrar, por exemplo, mulheres bebendo em bares. Agora, lotado. Então, por que eu não estou dizendo, eu não posso, enquanto espírita, a meu ver, julgar ninguém. O que eu estou te dizendo é que o evangelho é sobre o quê? Egoísmo. Eu estou querendo só dizer que era importante que nós, enquanto pessoas, soubéssemos
Porque a nossa vida ela é muito importante. Por que nós fazemos cada coisa? Por quê? Daí a relevância de nós nos conhecermos. É a frase que eu gosto muito, que tento seguir na minha vida, que é a frase que o Emmanuel e o Chico Xavier falam, né? Ele diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, esse é o meu papel. É interessante, se cada um de nós fizesse o que é para nós fazermos, era diferente. Não é? Era diferente. O que me importa se alguém é um afetivo, se ela usa... Você falou agora de botar dísticos de animal. Um homem, saiu uma notícia semana passada no jornal, lá no Japão ele gastou $250 mil para ficar igual um lobo. É um lobo. Pelo todo, ele não é uma cara de lobo, ele ficou, é um lobo. Mudou tudo, botou pelo. Ele vai saber por que é. Eu sei que existem pessoas que andam de fantasia direto, fantasia de herói. Tem um porquê. A pergunta que Deus está fazendo, que o Evangelho está trazendo é: você sabe por que você está fazendo isso? Você sabe por que você veio para cá hoje? É isso. Eu ando em alguns grupos, né? E eu lembrava, tem muito grupo que leva alimentação para as pessoas na rua. Mas eu me questionava assim, porque uma época, em um dos grupos o primeiro que eu comecei a conhecer foi a Casa da Sopa, acho que é um dos mais antigos de Fortaleza, muito antigo mesmo. Aí depois tem outros, como Dança Solidária e tal. E às vezes eu via muita gente focada na questão da alimentação, que é fundamental, e eu achava, como até o Divaldo estava fazendo isso lá na Bahia, né, que era muito importante também que houvesse uma palavra, uma provocação para as pessoas, levar alguma mensagem. E às vezes eu percebia que uma grande parte das pessoas, o foco, essa coisa da palavra, ela era assim, como quem diz, a cereja do bolo. É um segundo plano. E com esse tempo, mesmo com as limitações que eu tenho, com esse tempo falando para as pessoas, eu acho que levar a provocação para as pessoas, esse alimento ele é fundamental, porque, por exemplo, se eu levo a mensagem, como eu falei aqui, de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, se a pessoa se interessa, às vezes vai para um grupo, como eu conheço pessoas que tinham uma vida totalmente destroçada diante do egoísmo, tomar essas proporções potencializadas pelas drogas, seja lícitas ou ilícitas, e que elas mudaram a vida inteira por uma mensagem levada. Então eu entendo que se eu falo e me disponho a falar, uma mensagem dessa pode ser uma semente dentro de alguém, que vai fazer com que ela não precise mais, em breve, ficar esperando por alimentos doados. Quem sabe um dia ela chegue lá para dar. Mas é impressionante. Às vezes tem pessoas que, logicamente, varia nos grupos, né? Mas tem gente que acha que a coisa mais relevante é aquilo. Se tiver o outro, é como se fosse dispensável. Outros não chega logo. Eu vi, às vezes eu chegava ali na Praça Clóvis Bevilacqua, tinha gente que cruzava, né? Vinham as igrejas evangélicas, outros Centro Espírita, outras entidades, às vezes tinha demais. Tem dia que não tem nada, tem dia que tem demais, se chocando, né? Aí o pessoal estava vexado em entregar aquela comida e tal, mas a mensagem. E eu sempre, quando eu fui estudar os anônimos para falar na rua, que acho que foi uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida, e muita coisa eu acabei adequando à minha realidade diária, né, que é uma programação a cada 24 horas, aquilo ali é fundamental. Eu comecei a observar e disse, eu vou usar os anônimos, por quê? Porque eu pensava primeiro que o problema da rua maior era álcool e droga, mas só que não é ego.
Ismo, egocentrismo. Que faz a gente ceder às emoções, ceder à codependência. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu disse, poxa, o problema é maior. E aí, seria importante que a gente levasse essa mensagem. Mas também eu aprendi lá no livro que não basta essa conversinha de levar a mensagem. Lá eles falam que a sua vida, a sua mudança, ela é a melhor propaganda. Então, eles não trabalham com propaganda. Você não precisa ser um difusor dos anônimos, nem um difusor do espiritismo. A sua vida modificada nos limites que você tem, sendo você uma pessoa imperfeita, mas que está lutando para ser melhor, vai atrair e vai ter um resultado muito melhor. É o exemplo que faz as pessoas se curvarem. As pessoas notam. Ajuda-te que o céu te ajudará. Muda, que o mundo muda, dizia o grande escritor, né? Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então não adianta falar. Às vezes a pessoa diz assim, outro dia eu falei, a pessoa, pai, você hoje... Não, hoje eu não bebo. Você bebeu já? Aí a pessoa, essa é a pergunta. Isso aqui, dentro daquela florzinha que está lá naquele cantinho plantada, sou eu plantado na minha casa, porque a minha família sabe. As pessoas que conviveram comigo nesse tempo sabem. E elas vão saber, elas vão ficar analisando como era e como é. Mesmo que a gente não esteja interessado se a gente está trabalhando na nossa baixa autoestima, mas sonha a gente viver a nossa vida tentando ser melhor do que a gente, mesmo sem querer ser melhor do que ninguém, faz com que as pessoas digam assim, poxa, se esse doido aí, essa doida aí melhorou desse jeito, se ele pode, eu também posso. É por isso que lá nos grupos que vocês podem visitar, eu visito às vezes, lá tem logo, recebemos visitantes. Você vai ver, são partilhas, é uma terapia do espelho. Esse programa, esse de Neuróticos Anônimos, ali e atrás da igreja São Gerardo, né, tem um Alcoólicos Anônimos, né, que é o grupo Parquelândia. O Alcoólicos Anônimos parece que funciona lá dia de segunda, quinta e sábado, de 7 às 9. E dia de terça-feira é o Neuróticos Anônimos, na mesma sala, que é problema com emoção. Dia de quarta e sábado, de 7 às 9, é o CODA, que é problema com relacionamentos. Muito interessante, sabe? Muito interessante. E fantástico, principalmente porque é anônimo. Quem você vê lá, o que você ouve, deixa que fique lá. Terapia do espelho. Aí a pessoa começa a ouvir assim, vale, aquela pessoa tem isso. O meu caso também. Aí você começa, poxa, eu posso mudar, eu posso ir por aqui, posso ir por ali. Então eu acho que discutir aqui pra gente a questão do egoísmo, olhar esse evangelho, a gente tem que ter um compromisso de mudar os nossos hábitos. Mudar a forma com que nós nos vemos. Não tem idade para isso. Tem? Então, como dizia o Buda, reto pensar, reto falar, reto agir. Isso é o que eu acho que vai fazer a grande mudança. Agora, fazendo isso e falando, melhor é, né? Kelma, Deusiana, Valquíria, Vanessa e Francineide. Opa! Então, ó, só para a gente ver de novo, olha, como o texto não faz uma vírgula, é uma convergência de pensamentos. Olha aí, ó.
o egoísmo, esta chaga da humanidade. Tu já pensou? Uma pessoa que está fazendo tudo para mostrar para os outros que é boa, e na verdade, já pensou para essa pessoa entender que ela está sendo egoísta, porque na verdade ela está com uma baixa autoestima e fazendo as coisas não porque ela tinha que fazer, não porque ela está sendo aquela florzinha naquele lugar fazendo o papel dela, mas porque ela está fazendo, querendo se alimentar da aprovação dos outros. É chocante. Quer dizer, essa daí provavelmente dizia assim, aquele meu irmão não faz nada por ninguém, não sei o que, não sei o que. Aí, às vezes, ela entender que mesmo dentro da casa dela, a relação, às vezes, dela com os pais, não é uma relação de bondade, é uma relação de necessidade de confirmação e aprovação pelos pais. E aí, Renato, não faz nada, vai melhorar, mas primeiro a gente tem que ter a honestidade de querer encontrar com o nosso verdadeiro eu. Esse precisa ser zelado. Mas essa fantasia que a gente criou é o egoísmo. Então, ele diz, ó, o egoísmo, esta chaga da humanidade deve desaparecer da terra. Mas aí cada um tem que fazer a sua parte. Por isso que eu sou reencarnacionista. Eu ando em tudo que é tempo, viu? Igreja, não sei o quê. De domingo eu falo no centro, saio, meu primo me chama para uma igreja evangélica, eu vou. Outro dia eu vou para outra. Não tem problema. Agora eu digo, na minha cabeça, a compreensão da reencarnação me ajuda. Por quê? Porque eu vejo quantos, lá nos Danone, é o 6º passo, defeito de caráter eu ainda tenho, interno. E que o 7º passo o 6º é encontrar os defeitos de caráter e procurar mudar. E o 7º é entregar o poder superior, entregar a Deus, pedir ajuda para Ele tentar remover aqueles defeitos de caráter que a gente sabe que não são bons, que não nos fazem bem, mas que a gente gosta. Tem defeito de caráter que a gente gosta. Eu me lembro de uma senhora que ela fazia o depoimento, que ela dizia assim, eu sou aquela que gosta de ficar com a pontinha do pé na lama, sabe? Mexendo um pouquinho. Nós temos isso. Tem defeito de caráter que a gente ainda alimenta, porque gosta. Essa questão da bebida, uma das coisas que eu acho que nunca mais eu tive vontade de beber, há alguns anos já isso. É porque eu percebi que eu gostava, sabe, daquela imagem, daquele cara quando estava bebendo. Quando eu comecei a me olhar, e eu comecei a não gostar mais daquele cara, eu não tive mais vontade de beber. Eu não quero aquele cara mais na minha vida. Não acho mais legal, não acho mais bonito, não acho mais descolado. Mas existia aquilo na minha cabeça, né? Que eu ia falar se eu tivesse assim. Não. Porque no meio disso se fala muita besteira. Fala a verdade, se torna cruel, machuca pessoas, perde pessoas legais na vida da gente, não é assim, né? Quer dizer, o efeito colateral é muito alto. Eu achei, rapaz, esse cara não é legal. Como é que pode, né? Eu passei anos paquerando com esse cara, ó. E depois, quando eu entendi que esse cara não era legal, eu nem fiquei pensando no álcool, ó, mas deixei. Por hoje, né? Até hoje, alguns anos, não tenho tido vontade. Meu pai nós dizer assim, puxa, você já não é mais o mesmo. Muda. Eu mudava o comportamento. E eu achava legal, tá vendo um defeito de caráter que a gente gosta? Como é que pode você ter a lucidez, né? Quanta gente que não tem juízo, né? Você ter a lucidez e você achar legal ficar fora de si. Achava. Mas você entrou no ar, saiu? Não. Mesmo que eu tivesse entrado, eu também não poderia falar porque não. Tem que respeitar os padrões de lá. Mas não, tem gente que deixa por uma igreja com o centro, tem gente que deixa por si. Agora, lá eles têm um grande índice de resultados, entendeu? O que eu estou falando apenas é que quando eu comecei a trabalhar essas questões que o Evangelho do Espiritismo está me dizendo, como o egoísmo, que eu comecei a encontrar outras coisas, que você também não precisa ir lá. Ir na reunião é fazer o 5º passo, é falar para alguém. A grande questão é essa, entende? Quantos defeitos de caráter você tem?
Você tem que me dizer? Não, você tem que dizer para quem? Você tem que ser honesta com quem? Com você e com Deus. Lá o primeiro passo é esse, admite a impotência. O segundo é crer na existência de um poder superior. E o terceiro é entregar a sua vida e suas vontades nas mãos desse poder superior. Está vendo? É uma coisa que caminha junto. Diga. Quando você tem um defeito e nem sabe que tem. O que a gente começou falando? Ajuda-te que o céu te ajudará. A partir do Faz as coisas e acha que está certo. Exatamente. Acha que está certo e pode ser bem que você não machuque ninguém. Sim. Mas gera... Não gostei, mas do jeito dele e tal. Sim. Mas você nem sabe que tem esse defeito. Certo. A primeira pergunta, de novo, né? A frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Primeira coisa, de regra, quando a gente faz uma pergunta como essa, alguma coisa a gente está sentindo que não está legal. Né? Você diz assim, Que ele está dizendo. Eu digo não só por mim, mas por todo mundo. que você- Exatamente. o outro não percebe, ou a gente mesmo não percebe. A gente não percebe. Mas tem alguma coisa que não encaixa. Você foi, aí, mas a outra pessoa se sentiu mal. Quer dizer, na hora que eu vejo alguma coisa que não encaixa, Isso já é, né? lá nos Anônimos, o 11º passo é a meditação. É para você se conhecer. Na hora que você vê, que você começa a procurar, né? Assim, procure que você vai encontrar. Bata que a porta vai ser Porque quem aberta. bater- Quando eu vejo exatamente que uma coisa não está encaixando, eu começo a meditar, eu escuto muita palestra, eu começo a ver, trabalhar aquele tema, aí aquilo ali tende a ser revelado, se revela. Se revela. Você acha que no primeiro dia que eu deixei de beber, eu entendi logo que eu não gostava daquele cara? Do cara que eu achava legal? Não, levou um tempo. Então você é impressionante, você começa um caminho. Na hora que você disser, saio daqui agora, e disser assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí você começa a parar e começa a enxergar, aí, poxa, mas isso aqui é um defeito de caráter, né? Por exemplo, comedores compulsivos, você está comendo aqui, aí chega uma pessoa para pedir, você, oh, meu Nossa Senhora. Aí você já começa a se tocar, porque são assim. Né? Você, por exemplo, dependente de amor e sexo, tudo você sexualizar, né? A pessoa passa, você está ali num relacionamento bom, uma pessoa legal, tal, mas a pessoa passa, você sexualiza. Você começa a enxergar. Aí com o tempo, aí você vai enxergar primeiro os efeitos. Com o tempo você vai descobrir as causas. E depois você vai ficar recuperado. Só que tem que querer. É porque é um processo. Por que eu estava falando das igrejas e do centro que eu disse? Que eu sou um reencarnacionista, porque eu sei, era isso que eu queria dizer naquela hora. Que eu não concluí. É que tem tanto defeito de caráter que a gente está tão apegado que a gente se convence que a gente não tem, que a gente se cega, que a gente gosta, na verdade. A gente sabe o que está errado. A gente sabe. Mas a gente não quer porque a gente gosta. Não era naquela novela Tieta, a mulher dizia assim, mas eu gosto, né? Era a Perpétua dizia assim, te ajeita, a mulher dizia, mas eu gosto, né? Pois é, tem aquela coisa que a gente sabe, a gente sabe que não é certo, mas a gente gosta. Aí leva muito tempo, às vezes, algumas encarnações. Por isso que tem a música, um dia todos nós seremos anjos. Eu acredito que Jesus olha para nós e só vê anjo. Só que é em potencial, nós vamos ser. Ele disse, um dia, meu filho, você vai entender, um dia você vai entender. Um dia você vai entender o que é amor, um dia você vai entender o que é se amar. Agora só que você primeiro tem que usar o seu livre arbítrio, você tem que escolher quando. Vai fazer dieta quando? Pois é, porque gosta. Mas com o tempo você vai dizer assim, não é hoje, já comecei. E
com o tempo você vai dizer, não, isso aí não me pertence. Difícil é encontrar essa passagem, né? Sabe o que eu posso te dizer? O difícil é a gente começar. Mas não, eu venho para cá só para a gente conversar, porque vocês sabem de tudo. O difícil é começar. Começa. Por isso que eu achei legal começar com os anônimos, né? Essa história. Que é uma programação a cada 24 horas. Isso que eu digo. Tudo que eu vou fazer hoje, eu digo só por hoje. Eu fui para o colo com meu irmão e eu absorvi muitas coisas. Ele continua também. Mas na época, eu emagreci 5 quilos para fazer aquela cirurgia, porque eu segui esse passo. Viva e deixe viver, só por hoje. Eu vou me conformar com a minha sopa para dormir de Só por hoje. E vai. Só que com o tempo, às vezes, aquilo ali deixa de fazer parte da sua vida. É porque você estava num ciclo tão doido. Sabe, é o ciclo do cara que bebe, como é? Ele trabalha e estuda de noite, vai beber. O fim de semana só presta-se. Aí vira uma rotina. É um looping. Eu nem tinha vontade de mais de comer, porque eu queria comer. Ele muda o hábito. Querendo ser melhor, querendo vencer o egoísmo. E vence. Olha, esse Neuróticos Anônimos, o nome é feio, né? Mas, cara, aquilo ali é uma coisa fantástica. Tem um livrinho lá que chama Os 7 Lemas, né? Eu vi que seja o passado, as primeiras coisas, ou primeiras coisas primeiras, viva e deixe viver. Rapaz, aquilo ali é pra gente viver o dia a dia com o negócio daquele. Reunião, pessoal, tudo legal, você conversa ali, tudo. Problema com emoção, quem não tem? Olha o livro lá, ele diz, lá no Neuróticos Anônimos também, fantástico, tem um livro bronze e o livro vermelho. Aí ele diz, ó, o problema do neurótico é o quê? Ele tem dificuldade de amar. Por que ele tem dificuldade de amar? Porque ele tem um problema com o egoísmo e o egocentrismo. E onde é que está a menor parcela da doença emocional? O sentimento de culpa. Então, ele tem muito medo de se sentir culpado. Então, ele desenvolve atitudes egoístas e egocêntricas. Pode acontecer tudo com o mundo, menos com ele. Ele não é o culpado, porque ele não quer sentir culpa. E ele também não adere a relacionamentos de verdade. Ele não é capaz de se amar ou amar. Por quê? Porque ele tem medo de não dar certo e ele se sentir culpa. Lá é o Groover, né, o autor do Neuróticos Anônimos. Ele diz, a menor partícula da doença mental e emocional é o sentimento de culpa. É isso, sentimento de culpa. Aí a pessoa bota uma capa chamada egoísmo, egocentrismo, começa a fazer processos assim. E o que é o maior efeito? Ela tem dificuldade de amar. Então, se tudo para Jesus era o amor, se nós somos doentes emocionais, que temos medo de sentir culpa, e desenvolvemos um processo egoísta e egocêntrico, e desenvolvemos uma dificuldade de amar, como é que a gente vai seguir as coisas de Jesus? Depois pesquise na internet, Neuróticos Anônimos. Vale a pena, tem tudo na internet. Por isso que eu digo, rapaz, qual é a diferença da alcoólatra, narcótico, neurótico? Rapaz, tudo é ego. Agora, o evangelho aqui é diferente. Porque não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Rapaz, a questão é o seguinte, vocês têm que fazer. Vão fazer? Depende de quem? De vocês. Quem leu aquele livro há 2000 anos? Jesus apareceu para o senador e disse, eis um momento fundamental na tua vida. Você vai me dizer se vai me seguir agora ou daqui a mais algum tempo. Está vendo como Jesus vê na gente anjo? Ele sabia que um dia aquele senador arrogante seria cristão. Né? Ele só fez perguntar, tá me vendo, quer seguir agora? Vamos, se não quiser não tem problema, fica aí. Agora você sabe, né?
A dor é necessária. E o sofrimento é opcional. Você está em dor, vai doer mais e você vai sofrer. Enquanto você não soltar o seu egoísmo, você pensa que é melhor. É como uma droga, mas você sofre mais. Podia só doer, ser um sinal e você mudar. Mas você deixa a dor virar um sofrimento. Está vendo como é diferente? Quando se diz a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Esse incômodo que você me perguntou, esse desencaixe, chama-se dor. Você está me perguntando porque dói, lhe incomoda. Aí você diz assim, porra, me incomoda, mas não me faz tanto mal, eu não vejo mal. Lhe incomoda. Está só doendo. Com o tempo vai começar a arder. Porque é a forma que Deus tem de conversar com a gente. Por isso tem que dizer, espiritismo é só dor. Não. É amor, é alegria de viver. Só que tem que mudar de conduta. E para mudar de conduta, tem que mudar sinceramente de compreensão. E não é só espiritismo, né? São as religiões em geral que elas querem fazer pessoas melhores. Porque religião e nada é uma coisa só. Religião é ligar-se. A gente tem que se ligar com a gente de novo. Saber que a gente é essa florzinha onde a gente está. A gente foi criado. A gente é amado por Deus. A gente tem um papel em qualquer canto, em qualquer hora, todo dia, independentemente da idade. E a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. O que é? Nós temos que nos amar. Vencermos esse medo do sentimento de culpa, para que a gente reduza os processos de egoísmo e egocentrismo e, consequentemente, a gente se disponibilize a amar, começando por nos amar. E às vezes a gente nem sabe como a gente vai se amar. Mas você entende? Porque só vai saber se começar. Tem uma religião chinesa, né? Eu tive a oportunidade de ler duas edições do Tao Te Ching, né? Porque lá é o taoísmo. Tao é o caminho. Você tem que começar o caminho. Qual é o caminho? Do aperfeiçoamento. Caminho do alto amor. Tá vendo como isso não é egoísmo? Às vezes a gente pensa, poxa, tá falando de se gostar, se amar. Pois é. E você olhar, quando você sai todo arrumado e achando que está se amando, você pensar, e às vezes você não está, às vezes você está querendo ser aprovado, querendo ser amado, mas na verdade, se você não se ama, é praticamente impossível que você se permita ser amado. Livro de Daza, também outro livro fantástico, livro de Dependente de Amor e Sexo. A pessoa dos anos assim, tu é disso, se for dizer, então se eu leio os livros, a minha vida inteira seria fazendo, porque cada livro desse eu acho mais importante. Eu fui ler o livro de Comedores Compulsivos, fui visitar a reunião, perdi 13 quilos e estou mantido. Eu percebi, eu como minhas emoções. Eu li, nunca mais eu fui comer. Eu saí e dizia, rapaz, hoje eu vou comer um carne assado, né? Que é coisa de cabo do interior, né? Digo, hoje eu não tenho prazer com comida, meu amigo. Eu como e dá assim porque é muita gula. Eu entendi que comida é uma coisa necessária para o meu corpo, mais ou menos de 3 em 3 horas, não importa o que seja. Mas eu emotizava. Rapaz, o cara teve um problema na infância, vai aprender lá no Comedores Compulsivos Anônimos. Teve um problema na infância, aí apanhava, aí quando ganhava um doce, ficava bem. Aí cresce aquela pessoa propensa a diabetes. Toda vez que está triste, comer doce. É o egoísmo. Querendo se proteger de uma dor. Lembra que ele sentia dor, comia doce. Aí agora, toda vez que ele tem uma dor, comer doce. Tem lógica? Quando eu li, eu disse, tem lógica. Mas não tem não. A gente não come não as emoções?
Eu acho que tem total lógica. E por que come as emoções? Por que tem a ver com comida? Porque é isso. O que dava prazer era o mais instintivo no primeiro momento, naquela época, né? Passava um dia ruim, depois estava morrendo de fome, comia e acabava. Era o prazer que às vezes a pessoa tinha. Aí virou obeso, hipertenso, diabético. Come com gula e tem prazer e fica querendo fazer o prazer voltar. É como dizia o Sirihan, prazer é bom, gente. Só que o prazer vem e o prazer vai. Agora, quando o prazer vira desejo, é quando ele não está na hora de vir, a gente fica querendo trazer, ó, desejo. Quando ele vem e vai, a gente fica querendo que ele volte. Aí a gente vira dependente, vira um vício. Tem não esses processos dentro da cabeça de vocês? Comer as emoções, fugir para o relacionamento. Lá no grupo do Daza, ele fala assim, que é o bonde, né? A pessoa sai de um relacionamento e engata logo no outro. Ele recomenda, ele diz, é pegar o bonde, você entra num, entra no outro, entra num, entra no outro. É porque eu queria, não, ele está vendo ali, não tem nada a ver de você querer outra pessoa, não. Você está com um vazio tão grande, você quer ser confirmado por alguém. Aí lá ele recomenda, ele sugere, tudo lá é sugerido, sugere que você passe menos de 6 meses. Pra você se sentir, se entender, para não entrar no bonde. Isso é interessante, esses grupos são formados de experiência, força e esperança de pessoas que têm problemas em comum. Advindo das partilhas surgiram os livros. Mas, obviamente, isso não é uma regra. Tudo é sugestão, como no Espiritismo. Tudo é sugestão. Agora, como eu estou lhe dizendo, a dor é necessária. Você não segue a sugestão, quem não escuta conselho, leva pancada. Leva, faça certo que dá certo. Eles dizem muito isso nos livros de Anônimos. Ou muda ou se muda, meu irmão. Porque esse teu caminho aí só dá clínica, cadeia ou cemitério. 3, 6, e não tenha dúvida. Como você disse, eu tenho um relacionamento, termino, pego o bom, aí fico, aí você vai para a bebida. Outra fuga. Bebo, gostei. Esquece. Esqueci e quero de novo, volta para a bebida. É. Mas talvez se você for atrás, você não gosta da bebida. Você se torna esse cara que você paquera. Você acha que bebendo você fica mais descolado. Você acha que bebendo você fica mais descolada. Entende? É o bonde do álcool. Mas entende? Na verdade você está fugindo de você real. E o seu egoísmo e egocentrismo está querendo fazer você fugir de quê? Do sentimento de culpa. Você está com problema. Você não quer ver o problema, não quer sentir a culpa. Doris É por isso que o pessoal, quando entende, deixa. e Vila Leite. Quer dizer, quer viver uma vida de fantasia ou quer viver uma vida de verdade, plena, cheia de sentido? Comece. Boa noite. Começa. São vários, né? Comida, bebida, drogas lícitas, ilícitas, né? Açúcar, sal, relacionamento doentio. Emoções. Quem que já se destemperou aqui e depois diz, eu me alivio quando eu destempero. Tá vendo? É um defeito que você gosta, não era para você se manter equilibrado. Você acha que só fica aliviado quando... Neurótico. Alimento, vai ficando triste, ele quer ficar triste até a depressão. Ele não arrefece aquilo. Ele não sabe ter alegria normal, ele quer ter euforia. Vizinha, a euforia é a depressão. Está vendo como tudo é do ego? Por isso que, espero ter sido claro dentro dessa nossa conversa de hoje, porque que eu trouxe essas conversas de anônimos, entendeu? Porque eu conheci quando eu fui ler para falar para as pessoas na rua, porque na rua eu não ia dizer que era da religião A ou B, até porque eu não queria falar porque eu queria atrair alguém para a religião, entende? Eu queria falar porque eu achava que falar ia fazer com que as pessoas pensassem em algumas, talvez encontrassem alguma coisa que elas tinham que mudar.
Então a chave eu achei nos anônimos. Porque não dá certo. Você chega na rua, ele está lá na droga, no álcool, não sei o quê, né? Mas ele era evangélico, ele não vai aceitar. Eu não vou chegar lá espírita. Então os anônimos, eles falam o quê? Que você não precisa nem acreditar em Deus, mas tem que acreditar num poder superior a você mesmo. Está vendo como o ego é tão forte que tem que se acreditar que tem uma coisa a mais? Então alguns dizem Deus na forma que eu o concebo. Então, foi aí que eu achei o discurso. Aí comecei a estudar anônimos e comecei a ver as outras irmandades. Só que é tão assim. O evangelho não está dizendo que o ego é uma coisa pregada na gente, né, o egoísmo? É tão assim que quando a gente começa a ler, não precisa você entrar nos anônimos, entende? Mas quando você começa a ler, você começa a ver que quantos defeitinhos você tem que talvez não sejam tão tinhos, né? Na verdade, são grandes defeitos de caráter que às vezes você começa a enxergar que tem, mas que você gosta tanto e que você acha que faz parte da sua personalidade, e você sofre e não sabe por que sofre, porque você gosta daquilo ali e não quer se largar. E geralmente você também machuca o outro, né? Não tenha dúvida, é uma cadeia de sofrimento. Se você fizer a sua parte, se você é uma engrenagem no relógio, né, assim, uma catraquinha daquela, tudo vai andar normal. Se você para, primeiro vai quebrar o seu dente, mas depois a engrenagem toda para. Por isso que é uma coisa que quando a gente faz a nossa parte, não é egoísmo. Quando a gente entende que a gente aí faz a nossa parte, a gente ajuda o todo. Não é assim? Eu estou falando e estou exalando gás carbônico. As plantas estão respirando ele, não é isso? E elas estão soltando o oxigênio, e eu estou respirando ele. É uma sinergia. Se eu melhoro, você pode melhorar. Ao invés, como diz o Buda, quando o Buda apontar para uma estrela, olha para a estrela, não olha para o dedo do Buda. Outro dia uma pessoa botou assim, essas coisas que eu estou falando aqui, ó. Eu não estou dizendo que eu sou bom, eu estou dizendo que eu não me comprazo mais com o que eu acho que não serve. A pessoa botou lá no canal, este é um hipócrita. Ele está olhando para mim, ele continua querendo fugir dele, porque ele está querendo correr do sentimento de culpa. Ele devia olhar para ele e dizer, faz, cara. É difícil para o Renato, é difícil para ela, para você, não é assim não? Mas vamos começar e vamos junto. Tem gente que consegue, se eles conseguem, nós vamos conseguir, porque nós fomos feitos para vencer. Eu quis te falar sobre culpa. Porque você falou assim, foge do sentimento de culpa. Então, quando você sente culpa, você sente remorso, você demonstra que você tem algo a mais. Porque se você se sente culpado, você se sente remorso, sinal que tem alguma coisa errada, né? Ou você pode ter feito alguma coisa errada. Mas aí eu te pergunto, e quando você fazem com que você se sinta culpado? Mas, de novo, é a minha pergunta. É porque eu gosto muito de conversar com vocês. Eu sei que é genérico, mas assim, você faz uma coisa e aquela pessoa diz, não, mas você fez isso e não sei o que, aconteceu isso. Aí você se sente culpado. Mesmo tendo feito uma coisa certa. Porque é possível você fazer uma coisa certa e alguém Mas, de novo, é o que eu estou te dizendo. A religião não é religar você com você e com Deus. Lá o segundo passo não é crer na existência de um poder superior. Lá em Paulo diz assim, fostes comprados por um bom preço. Quem te comprou? Deus. Não vos façais servos de homens. Faça o que você entende que é certo. Agora seja honesto com você, porque a Deus ninguém engana. O outro, o tempo é o Senhor da razão. O outro, o tempo é o Senhor da razão. Um dia ele vai saber. Aí é com ele. Por isso que é livre arbítrio. É lei de causa e efeito. Faça certo que dá certo. Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu gosto muito. Que ela diz assim, por mais que eu ame uma pessoa, eu não posso tomar remédio por ela. Já pensou? Se a pessoa está com uma infecção, aí vem o remédio, o antibiótico, aí a pessoa tem medo de injeção, tu vai, dê em mim, ela morre. Isso é o remédio dela, cara. Não é o teu.
Está tomando o teu? Está vendo como lá no meio disso, talvez tenha uma coisa de querer agradar os outros, ao invés de querer agradar a Deus. Por quê? Porque talvez não se ame. Está vendo como o egoísmo é um bicho pesado? Leiam sobre Neuróticos Anônimos. Aí entrem no site. Vejam lá o material. O egoísmo está perto também de tudo, né? Não foi o que o Evangelho falou? É a parte mais dura do Evangelho que eu já vi. É a chaga mesmo. É a chaga de tudo. Porque ele camufla, rapaz. Ele faz o cara fazendo coisa boa de achar que ele é bom. Quando na verdade ele está se alimentando, manipulando as pessoas para aprovarem ele, para ele se sentir aprovado. É a droga dele, a aprovação dos outros. Aí ele quer toda hora ser aprovado por mais gente, não é assim? É como o cara fazer um canal, certo? Não me importa se eu tenho coisa a dizer, se você vai vir ou não vai, eu vou estar lá fazendo. Mas será que a gente faz as coisas assim? Ou a gente fica sempre procurando a reciprocidade? Quem ama, tem um livro do Mário de Andrade que era assim, amar, verbo intransitivo. Porque no português? Porque no português não é assim, ó, quem ama, ama, alguém precisa complemento. Aí o Mário de Andrade botou assim, amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama. É assim, o filho esculhamba a mãe, faz tudo, mas ela ama o filho. Mesmo que ele não ame, mesmo que ele morra sem amar, que ele mate ela ama. É isso, quando a gente começa a amar nesse nível, é show. Foi o que o Chico Xavier disse, só desejo a vocês que amem como nosso Senhor Jesus Cristo amou. Um amor que não exigia dos outros sequer a compreensão. Porque era ele fazendo e o povo esculhambando ele. E batendo e humilhando. Né? Então, por hoje, agradeço, né, a gente vir refletir. Estão vendo que eu procuro não trazer lições para dar para vocês, eu não tenho lições. Eu tenho caminhos que eu vejo e que eu procuro seguir. E tenho limites que eu também vejo em mim e que eu procuro mudar. E eu acredito que nós somos irmanados nesse sentido. E muitas coisas eu já posso, só por hoje. Então vocês podem também. E muitas outras coisas eu ainda não posso, mas a gente vai poder junto em breve. Só que o que precisa? Que a gente comece e tenha constância. O mundo é dos que perseveram. Eu assisti uma palestra essa semana do pastor, que o tema era oração. E ele falou assim, o problema não é você orar, o problema é você começar a orar. Você sempre arranja alguma desculpa para não orar. E continuar. Então quer dizer, o exercício de ver o egoísmo, de ver o sentimento de culpa. Quem conhece aquela banda Legião Urbana? Como é que ele dizia? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Dor é essa, sentimento de culpa. Faz tudo para não sentir dor e só culpa tanto. Era tão mais claro entender que tem essa limitação e tentar administrar. Né? Agora de novo, primeiro as coisas primeiro, devagar se vai longe, vive e deixa viver. E aí é uma coisa que, para encerrar hoje, eu costumo seguir como filosofia, estrutura, escada da minha vida. É isso aqui, ó. Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Muita paz e boa semana. Acredita, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida.
luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá és tu. Trago a esperança em seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dão